Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Boa tarde a todos e a todas. Hoje temos mais um webinar da Direção-Geral da Educação e venho falar-vos de tablets na educação. Falar-vos aí um pouco sobre as razões que estão por detrás deste boom que tem a ver com a utilização de tablets e de outros dispositivos móveis na educação. Por outro lado, também dar-vos aí algumas palavras, ainda que breves, relativamente a alguns projetos que estão a ser implementados neste momento e, ainda muito mais brevemente, falarei sobre o futuro que nos espera relativamente à utilização deste tipo de dispositivos. Porquê tablets? Bom, em primeiro lugar, porque são bastante mais leves que os portáteis. Qualquer um de nós, eu por exemplo tenho aqui um tablet que estou a utilizar para verificar quais são os diapositivos que terei que passar sucessivamente e, portanto, este é um dispositivo que é muito mais leve do que se tivesse um portátil a ser utilizado neste momento. E, portanto, esta é uma razão muito importante pela qual as pessoas cada vez mais estão a optar por este tipo de dispositivos. E quando falamos de tablets, falamos também de outros dispositivos móveis, como sejam os smartphones, os telemóveis, enfim, outro tipo de dispositivos que têm o ecrã relativamente pequeno, mas que mesmo assim qualquer um de nós consegue fazer imensas coisas com esses dispositivos móveis. Bom, outras razões existem para que a opção seja cada vez mais por tablets e menos por computadores de mesa, de secretária ou ainda portáteis. E, desde logo, essa razão, mais uma razão, tem a ver com o facto de, ao contrário de outros sistemas operativos, os tablets basearem a sua utilização nas chamadas apps, nos aplicativos que são acionados apenas com um simples toque no ecrã e, portanto, são de muito mais fácil utilização do que algum software que muitas vezes é extremamente difícil e mesmo de difícil acesso. Bom, outros aspectos positivos que estão por trás deste boom têm a ver também com a capacidade das baterias destes tablets e dos dispositivos móveis em geral. Quando utilizamos um computador, enfim, um portátil que seja razoavelmente potente, estamos a falar de autonomias na roda dos 4 horas e meia, 5 horas, mas quando falamos de tablets estamos na ordem dos 9, 10 horas e de facto isso faz a grande diferença. Nomeadamente quando estamos a pensar em utilizar computadores, tablets ou portáteis em ambiente de sala de aula, em que a profusão de fios, de facto, leva a que muitos professores não queiram utilizar os portáteis nas suas salas de aula, entre outras razões. Bom, todos nós sabemos que os tablets são adequados a tarefas de consumo da informação. De facto, existem imensas apps que nos permitem ter acesso à informação, por exemplo, sejam jornais, seja outro tipo de fontes de informação e, portanto, de facto, mais do que ferramentas de produção, neste momento os tablets são vistos como ferramentas muito interessantes do ponto de vista do consumo da informação. Mas é necessário dizer também que os tablets, cada vez mais, crescentemente, têm funcionalidades acrescidas. E estou a falar, por exemplo, de coisas como uma caneta, as canetas que permitem emular a escrita manual e que, de facto, podem ser bastante úteis quando falamos em tablets na educação. Estou a falar também de fazer acrescer, adicionar às funcionalidades que são básicas nos tablets, coisas como, por exemplo, sensores ou dispositivos que permitem fazer a aquisição de dados e isso pode fazer a diferença quando falamos, por exemplo, em aulas de ciências, em que os alunos podem deslocar numa visita de estudo, num estudo de campo,
para fazer aquisição de dados e depois analisar esses dados e fazer um trabalho final. Bom, e portanto estamos aqui de facto numa perspectiva não apenas de utilização ou de consumo de informação, mas também da própria produção de informação em direção à produção de conhecimento. Por outro lado, cada vez mais as editoras estão a fazer uma aposta. As apostas em algumas editoras, nas grandes editoras, quer cá em Portugal, quer noutros países, vão em direção à digitalização dos manuais, isto é, à possibilidade que, neste momento, tanto o professor como os alunos têm de ter acesso aos manuais digitais, em formato digital. E isso pode fazer a diferença. Não apenas porque é uma questão de comodidade, eu posso ter todos os manuais integrados no tablet, no meu tablet, mas, por outro lado, também essa comodidade é uma comodidade do ponto de vista físico. Os alunos não têm que carregar quilos e quilos e quilos na sua mochila, por exemplo, podem apenas ter um tablet e, nesse mesmo tablet, ter acesso contínuo a qualquer momento aos manuais digitais que são adequados para o seu nível de ensino e para as suas aprendizagens. Finalmente, existe aqui um fator que é muito importante, que é o fator preço. Os tablets começaram por ser muito, muito caros e cada vez mais, com o incremento da produção dos tablets, com a competitividade que é inevitável entre fábricas, entre marcas, cada vez mais, dizia eu, os preços vão cair e com isso também a possibilidade que qualquer aluno, enfim, não todos os alunos, mas cada vez mais há equidade nesta possibilidade que os alunos têm de aceder aos tablets. E, por outro lado, também existem muitos países que estão a fazer uma aposta muito clara nos investimentos na aquisição de tablets para as escolas e para o sistema educativo em geral. Bom, a Unesco, tendo em conta este enquadramento que vos dei, produziu um conjunto de orientações e estas orientações têm como público-alvo, diria eu, Ministérios da Educação, decisores políticos, e a ideia é que esses decisores políticos, os Ministérios da Educação, as escolas elas próprias ou, por exemplo, as autoridades locais de educação, tenham ao seu dispor algumas perspectivas que são pensadas relativamente ao que terão que fazer quando quiserem fazer uma aquisição mais em massa deste tipo de dispositivos para poderem ser utilizados em ambiente de sala de aula ou mesmo fora da sala de aula. Bom, alguns destes fatores que são referidos nessa brochura da Unesco são: a primeira delas, expandir o âmbito e a equidade da educação. Há aqui, de facto, um aspecto social que é muito, muito importante. Os tablets e também, obviamente, os smartphones têm a possibilidade de ser utilizados cada vez mais por cada vez mais alunos. Isso quer dizer que a educação, que poderia ser um nicho apenas para alguns, e estamos a falar de países, por exemplo, onde as capacidades de aquisição deste tipo de equipamento, por exemplo, de um tablet, são muito mais reduzidas do que nos países mais desenvolvidos. E, portanto, o âmbito, isto é, a transversalidade da educação, do ponto de vista social, é bastante aumentado relativamente a outros dispositivos, como sejam os computadores ou mesmo os portáteis. Bom, e a equidade da educação é também assegurada, porque se todas as pessoas tiverem, se todos os alunos tiverem acesso a estes dispositivos, de facto, temos aí esta equidade assegurada. Por outro lado, dado que cada um dos alunos tem acesso a um único dispositivo destes, então é possível também facilitar uma aprendizagem mais personalizada. Vou falar um pouco mais adiante sobre esta matéria, mas de qualquer dos modos fique-se com a ideia de que há aqui a possibilidade, com estes dispositivos, dado que são dispositivos que são carregados para a sala de aula, mas também para casa, de personalizar cada vez mais a aprendizagem, até porque vai haver seguramente apps
que vão permitir isso mesmo, isto é, oferecer aos alunos conteúdos que sejam específicos para o seu nível de aprendizagem, mas também para o estágio de aprendizagem, de desenvolvimento onde eles se encontram. Bom, por outro lado, é também possível que os professores deem feedback em tempo real. E, de facto, aqui vai haver, de certeza absoluta, um imenso ganho relativamente ao que se podia fazer até hoje. E porquê é que isto acontece? Porque os alunos podem ser instados pelo professor, pela professora, a responderem a determinadas questões e o professor ou a professora obtêm feedback em tempo imediato, quase imediatamente, relativamente àquilo que os alunos sabem ou não sabem. Isso, do meu ponto de vista, é capaz de fazer a diferença relativamente àquilo que são as dificuldades sentidas pelo professor e pelo aluno e a capacidade que o professor pode ter de chegar ao aluno e tentar, de facto, que ele supere essas mesmas dificuldades. Por outro lado, os alunos podem aprender não apenas na sala de aula, mas podem aprender em qualquer altura, em qualquer momento. Podem estar na sala de aula com o professor e os seus colegas, mas podem também estar no café ou estar num outro sítio qualquer, podem estar em casa também a aprender e, de facto, esbatem-se estas fronteiras entre a aprendizagem formal, informal e não formal, do meu ponto de vista. São dispositivos que permitem muito claramente a construção de novas comunidades de aprendizagem, dado que existe uma espécie de ubiquidade na sua utilização e, de facto, este é também um fator que pode contribuir para uma expansão cada vez maior deste tipo de dispositivos no âmbito da educação. Bom, se, por exemplo, se utilizar um modelo que seja perto ou contíguo daquilo que se convencionou chamar o flipped classroom, isto é, que os alunos possam ter um primeiro contacto com um determinado fenómeno, com um determinado conceito científico, por exemplo, em casa, isso quer dizer que durante o tempo da sala de aula é possível fazer outras coisas. E, portanto, é possível, e é isto que diz também a tal brochura da Unesco, é possível assegurar uma utilização produtiva dos tempos letivos. Isto é, aquele tempo que foi ganho por uma primeira aproximação dos alunos a uma determinada matéria, a um determinado conceito, a um determinado conteúdo, pode ser utilizado na sala de aula para fazer outras coisas, nomeadamente para o professor poder personalizar o ensino e a aprendizagem e, por outro lado, também para que os alunos possam colaborar melhor, mais e melhor uns com os outros, de forma a que não fique nenhum aluno para trás. E isso, de facto, é fundamental quando se fala da equidade da educação. Por outro lado, é possível também, com estes dispositivos, apoiar alunos com necessidades especiais. De facto, algumas das funcionalidades dos tablets e dos dispositivos móveis em geral permitem isso mesmo. E isto pode ser, mais uma vez, um ganho significativo relativamente a outros equipamentos que estão no mercado. E, como eu dizia, a aproximação entre a aprendizagem formal e informal pode estar mais ao nosso alcance e um último fator que a Unesco também pondera nesta brochura é a maximização da relação entre custo e eficiência. De facto, com esta quebra de preços, com os orçamentos reduzidos que nós conhecemos um pouco por todo o mundo, no mundo da educação, é muito importante pensar que, de facto, quais são os ganhos relativamente aos custos que temos quando fazemos este tipo de aquisição. Bom, o que é que pode mudar aqui? O que é que pode mudar com a utilização dos tablets? Em primeiro lugar, uma aprendizagem mais personalizada. Isto é, os professores vão poder, de certeza absoluta, chegar a mais alunos de cada vez. Isto é, com o facto de os alunos poderem
em casa, ter uma aproximação, uma abordagem a determinados conteúdos que sejam uma primeira abordagem, podem trazer as dificuldades que sentem para a sala de aula. E, ao fazê-lo, os professores, dado que não têm esse encargo temporal de estarem a explicar pela primeira vez um determinado conteúdo, podem então utilizar esse tempo acrescido para chegar mais perto dos alunos, levar em conta os seus estilos de aprendizagem e, dessa forma, fazer com que os alunos aprendam melhor as matérias que têm que aprender. Por outro lado, existe este fator de individualização, de personalização e temos também, por outro lado, a outra perspectiva da sala de aula. Não apenas a perspectiva individual, mas uma perspectiva que tem a ver com a colaboração ou a cooperação entre alunos, de modo a que se formem equipas que consigam fazer com que nenhum dos alunos deixe de aprender aquilo que é necessário aprender. Como eu disse há pouco, há aqui também uma coisa muito importante, que é a avaliação formativa pode ser bastante mais eficaz e eficiente, e isto, de facto, pode permitir que os alunos vão aprendendo e que não exista uma decalagem tão grande entre aquilo que eles sabem num determinado momento e o que os outros todos sabem nesse mesmo momento. Portanto, há aqui também uma perspectiva de equidade e de igualdade de oportunidades relativamente àquilo que se ensina e se aprende. Há uma clara ligação entre a escola e a casa, algo que neste momento preocupa tanto os ministérios, como as escolas, como os professores, como os pais, e, portanto, pode haver também aqui alguma aproximação entre estes dois mundos que muitas vezes não falam um com o outro. Por outro lado, existem alguns fatores que são negativos. Um deles, por exemplo, todos nós conhecemos, sabemos da excessiva utilização deste tipo de dispositivos por parte das crianças e dos jovens. E, portanto, é necessário estar atento, estar atenta a este tipo de fenómeno de fechamento no casulo de si próprio e, de facto, estas ferramentas, estas estratégias de cooperação entre alunos podem evitar isso mesmo. Por outro lado, pode haver, há essa possibilidade, há esse perigo, há esse risco de haver, de facto, uma indisponibilidade nos alunos para a cooperação. E eu penso que está nas mãos dos professores e dos pais evitar isso mesmo, que os dispositivos eles próprios se apoderem dos alunos e não o contrário. Bom, o que é que a aprendizagem móvel pode dar? Pode assegurar, como eu disse, uma utilização produtiva dos tempos letivos, pode, de facto, contribuir para que os alunos queiram e desejem aprender e aprender uns com os outros, inclusivamente. Bom, existem, neste momento, alguns projetos em marcha cá em Portugal, uns que são de âmbito europeu, outros que são mais estritamente nacionais. Começava com um projeto que é o Creative Classrooms Lab, que é um projeto de índole europeia, coordenado pela European Schoolnet e que tem a ver com a pilotagem de cenários de aprendizagem, histórias de aprendizagem, atividades de aprendizagem, com a utilização de tablets num rácio de 1:1. Isto é, cada aluno, cada professor tem o seu tablet e, de facto, pode, com isso, aprender, ensinar mais individualmente, mais individualisticamente, diria eu, e também, por outro lado, fazer cobrir todo o espectro das dificuldades dos vários alunos. Bom, o Creative Classrooms Lab é um projeto a 2 anos. No próximo ano letivo vai passar para o 2º ano de pilotagens e, neste primeiro ano, experimentou um cenário pedagógico que é o tal Flipped Classroom. Cada um dos países contribuiu com 5 turmas e cada um dos países também tem um organismo que coordena nacionalmente.
cá em Portugal é a Direção-Geral da Educação, através da equipa de Recursos e Tecnologias Educativas, que faz isso mesmo, coordenar o projeto cá em Portugal. Apesar de algumas vicissitudes, isto é normal em qualquer projeto deste teor, de facto consideramos que o Creative Classrooms Lab tem tido sucesso, não apenas em Portugal, mas também nos outros países. Vamos ter o primeiro relatório intermédio daqui a pouco tempo e, portanto, vamos conseguir saber quais foram, se é que existiram, os ganhos para cada um dos alunos, para cada um dos professores, para cada uma das escolas envolvidas nos vários projetos. Por outro lado, existe um outro projeto que está a ser lançado por um consórcio que se chama Example. Esse consórcio tem um ecossistema a que se chama EduLab. Um EduLab é constituído por um tablet por aluno, um tablet por professor, um quadro interativo, mas também um software que permite, por exemplo, entre outras coisas, fazer a gestão da sala de aula, isto é, evitar que os alunos, por exemplo, estejam a ir a redes sociais, quando deviam estar a debruçar-se sobre algum conceito, algum conteúdo. E, por outro lado, também tem um conjunto de ferramentas que permitem, como eu disse há pouco, levar em conta as potencialidades muito, muito positivas da avaliação formativa com base em tecnologias digitais. Por outro lado, existe um outro projeto que foi lançado e que está a ser coordenado pela Direção Regional, pela Delegação Regional de Educação do Alentejo. É um projeto muito virado e muito ligado à utilização de manuais digitais. Parece-me um projeto bastante interessante. Está já em plena implementação e penso que muito em breve poderemos ter alguns resultados daquilo que tem sido feito em 2 escolas do Alentejo. De certeza absoluta que aparecerão outros projetos, não tenho dúvidas nenhumas disso, mas por enquanto aqueles que estão em marcha e de que nós temos conhecimento são estes 3 projetos. De certeza absoluta, como dizia, vamos ter de certeza alguns outros projetos que vão ser postos em marcha em breve. Bom, finalizaria com o olhar para o futuro. O que é que nós podemos esperar? Podemos esperar dispositivos cada vez mais móveis e cada vez mais municiados. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que, eventualmente, nós vamos ter dispositivos que estão muito, muito virados para as necessidades da educação. E para as necessidades da educação, quando falo disso, falo, por exemplo, de dispositivos que já tenham sensores acoplados, falo de dispositivos que tenham teclados já acoplados, falo de dispositivos que têm, por exemplo, canetas sensíveis à pressão. Enfim, vai haver um conjunto de dispositivos. Estou-me a lembrar também, por exemplo, dos Google Glasses, não é? Que são dispositivos ativados pela voz e pelo toque. Enfim, vamos assistir, de facto, a uma massificação cada vez maior deste tipo de dispositivos, mas também ao alargamento da panóplia de dispositivos ao nosso alcance. Bom, por outro lado, eu penso que vamos assistir a uma coisa que é a passagem cada vez maior, é gradual neste momento, mas é inevitável para a nuvem. Vamos, por outro lado, ver, e estamos a dar os primeiros passos nisso, vamos ver que os MOOC, isto é, aqueles cursos online que têm milhares e milhares de pessoas inscritas, isso vai ser uma modalidade muito importante, eu estou convencido. Isto está também ligado a toda esta possibilidade de a pessoa, a qualquer momento, em qualquer altura, em qualquer espaço, poder aceder àquilo que está online. A mudança para o digital de armas e bagagens. Não tenho dúvidas nenhumas que cada vez mais o digital vai empurrar um pouco o analógico contra a parede e vai adquirir um espaço cada vez mais próprio. Portanto, eu acho que vai ser inevitável. Não quer dizer que o analógico e o digital não convivam, mas vão conviver, imagino eu, numa relação de forças ao contrário daquela que nós temos neste momento. Depois, a aprendizagem em qualquer lugar, em qualquer altura, inevitável,
vai deixar de haver estas barreiras espaciais e temporais entre paredes da escola e o que está cá fora. E, finalmente, com todas estas possibilidades que vai haver de aprendizagens formais, informais e não formais, é inevitável que tenha que haver, é inevitável haver sistemas de acreditação e certificação. Estes sistemas de acreditação e de certificação vão ser cruciais e vão, estou convencido, marcar muita da agenda política, da agenda educacional dos próximos tempos. Para aceder a este vídeo, pode ir ao site dos webinars da DGE, webinars.dge.mec.pt, e aí irá encontrar não apenas este vídeo, mas também todos os links que remetem para algumas das coisas de que eu falei hoje. Muito obrigado e até à próxima. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.